Enquanto eu viver, eu vou testemunhar. E você? E você vai testemunhar? Eu vou testemunhar do amor de Deus, da existência, de tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Cada passo que eu der, eu vou testemunhar. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma jornada de testemunho com Mulheres 360. Nesse espaço, Café com Elas. E hoje quem vai marcar a história é a Paty Santos. Eu tenho a honra de recebê-la. Seja muito bem-vinda aqui nesse espaço, o qual nós vamos tomar aqui um delicioso café, onde você vai fazer a diferença, vamos fazer a diferença. A Paty é uma guerreira do Senhor. A Paty, ela está transbordando e ela vai transbordar na sua vida. E hoje quem vai marcar a história aqui em Jornada de Testemunho Mulheres 360 é a Paty Santos. E é com você, querida. Amém. Oi, meninas, boa tarde, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a Deus, por essa oportunidade e pela vida da Miriam de me convidar para estar aqui hoje contando um pouquinho do meu testemunho. O louvor já fala, eu vou testemunhar. Enquanto eu viver, eu vou testemunhar. E eu creio que Deus ele vai falar com alguém essa tarde. O que eu vou contar hoje é meio difícil para falar do assunto, mas eu tenho que testemunhar. Porque Deus, quando Ele dá uma tarefa pra a gente tem que concluir. E eu vou concluir. E com a ajuda de vocês, eu sei que eu vou concluir mais ainda. Então eu agradeço por esse banquete que Deus preparou aqui hoje. Não só a presença dEle, mas por conhecer hoje o espaço Café com Elas. E pedir a Deus que Ele venha me direcionar essa tarde, para contar um pouquinho daquilo que mexe muito com o meu coração, com a minha alma e com o meu corpo. Amém! Que coisa mais linda, gente! Não saia daí, fique até o final, porque tem muita coisa linda que nós vamos aprender com essa mulher, com essa guerreira aqui. Bora lá? Tome seu café, fiquem à vontade aqui, porque o lugar aqui é nosso hoje de falar do amor de Deus. Sim. Eu já contei lá no grupo um pouquinho do que eu vivi em 2010. E eu falei que eu ia dar continuidade nesse testemunho. E hoje Mulher 360 e Café com Elas tem o privilégio de ouvir em primeira mão. É como eu falei, Deus ele faz da maneira dele. E hoje eu tô aqui para fazer da maneira dele. Quando eu fui chamada 10 anos atrás pelo Hospital de Belo Horizonte, pela causa do acidente do meu irmão, eu achei que ali minha vida não faria mais sentido. Quando eu cheguei e ia até lá, Belo Horizonte, e eu vi o meu irmão todo deformado, ali o primeiro impacto foi, ele não vai passar de hoje. Quando eu vi ele todo inchado, tudo entubado. E quando eu voltei para Sorocaba, eu falei, a minha mãe, ela precisa ver o filho dela pela última vez. Porque ele tinha um objetivo. Em Belo Horizonte,
Todo mundo conhecia ele como andarilho. Não sabia que ele tinha uma família. Então aconteceu todo o rebuliço do acidente, onde ele se chocou com um caminhão parado. O motorista deu ré, não viu ele porque era um caminhão muito grande da Via Oeste. E ali ele já caiu inconsciente, onde ele ficou 4 meses internado em Belo Horizonte e 2 meses ele tinha que estar entubado, porque toda vez que tentavam tirar ele dali, eles perdiam ele. Mas quando eu vi ele, eu perguntei para Deus, por que não tirou logo a vida dele? Forte. Então, a gente não entende, né? Não. O processo. O processo é doloroso. E foi um processo doloroso. Mas daí, conheci o local onde ele morava e descobri que ele tinha planos. Um dos planos dele foi roubado quando descobriram que ele sofreu um acidente. Entraram no quartinho dele e roubaram tudo dele. Levaram. Ele tinha comprado a televisão para minha mãe, ele tinha comprado o DVD naquela época, o DVD, né, fazia parte ainda da vida da gente. E roubaram uma caixa de dinheiro dele. Que tudo o que ele fazia, ele tinha algo no coração dele. Ele era conhecido, já teve até revista com foto dele e tudo. Meu Deus. Ele era conhecido como andarilho. Ele viajava de Belo Horizonte para Bahia de pé, empurrando um carrinho de reciclagem. Ele podia viajar de ônibus? Podia. Ele trabalhava para aquilo. Mas o prazer dele era viajar o mundo, o andarilho, como todos falavam. E ele fazia isso com um objetivo. O sonho dele era dar uma casa para minha mãe. Minha mãe tinha uma casa, mas a gente vem de uma família muito humilde de verdade. E naquela época a casa da minha mãe era um barraquinho. E o sonho dele era ver ela dentro de 4 paredes de tijolo. É o sonho de todo filho, né? Só que essa jornada dele foi interrompida por esse acidente. Foram 4 meses da minha vida não tendo mais família. Cada vez que o hospital ligava, eu tinha que parar minha vida, largar meus filhos, largar a vida de esposa e ir até Belo Horizonte. Amanhecia dia sentada no terminal rodoviário de Belo Horizonte, para o dinheiro dar para comer. Não podia ficar dentro do hospital porque ele estava entubado, mas eu ficava hospital rodoviária, era a minha vida. Até completar os 4 meses. Até que um dia eu recebi uma ligação do médico. Ou eu ia buscar ele em Belo Horizonte, ou eles iam transferir ele para um lugar aonde ali ele poderia ficar até a morte dele. Pois ninguém conhecia a família dele, né? Mas você consegue contar até o fim. Então Deus, ele colocou algo dentro de mim. No início eu não entendia. Falei para Deus, por que que o Senhor me achou?
ele tem mais 7 irmãos. Por quê? Daí eu descobri. Me acharam porque ele estava trabalhando com o objetivo de ir em dezembro para minha casa. Ele queria conhecer Sorocaba, queria conhecer os meus filhos. E o plano dele era que eu trouxesse a minha mãe para cá e daqui ele levaria para Minas, né, que é o interior onde ele morava, aonde ele queria que ela passasse o restante do ano. Você consegue. Mas Deus tinha planos e eu não sabia qual era o plano de Deus. No dia que o hospital me chamou para ir até lá, eu larguei minha família mais 7 dias. Porque eu tinha que fazer treinamento em outro paciente. Não podia fazer nele para eu não ter medo. Ele tinha feito uma traqueostomia e eu treinava nos pacientes. E o tempo todo ali falavam para mim, isso é a vida dele e a morte dele. Meu Deus, que desespero, né, gente? Então você já fala assim, nossa, eu sou a vida e a morte dele. E o tempo todo eu pensava isso. Mas, enfim, consegui fazer o treinamento, liberaram ele do hospital, porque não podia mais segurar ele ali. Ele já comia, né? Ele só ainda estava todo duro, porque a junta endureceu, 2 meses amarrado, né? Endureceu toda a junta. E ali eu entrei em desespero dentro daquele hospital quando a assistência social me chamou e falou para mim, você é a única irmã dele que achamos e você tem que levar ele para Sorocaba. Aí eu falei, mas como que eu vou levar ele para Sorocaba se ele mal anda? Entramos em contato com Sorocaba, Sorocaba falou, não posso ajudar, ele não reside aqui. Minas Gerais, na época, também não queria saber. O que eles queriam era se livrar do paciente. Mas tá bom. Ali começou a minha jornada. Uma jornada dolorosa. Mas hoje eu tô aqui para testemunhar do amor de Deus, o que Deus fez durante essa jornada. Uma jornada de 10 anos, né? Uma jornada que eu estou vivendo faz esse ano 11 anos. Eu trouxe ele para Sorocaba, 10 horas de viagem, de Belo Horizonte aqui de ônibus, sofrendo humilhação por causa de uma traqueostomia que faz muito barulho. Quando ela entope, você tem exatamente o tempo certo de você higienizar. Imagine você higienizar uma válvula dentro do banheiro de um ônibus funcionando. Meu Deus. E as pessoas reclamando do barulho que aquilo fazia. E ele tinha quase 2 metros de altura. Jesus, que alto! Sentado dentro daquele ônibus com as pernas encolhidas. Mas chegamos em Sorocaba. Gente, eu vejo assim, né, quando ela fala assim, e chegamos em Sorocaba, aquela sensação de alívio, né? Como Jesus no barco e tendo que atravessar pro outro lado da margem e veio vento, chuva, tempestade, tudo, né? Mas ali em Mateus 5 diz assim, e chegamos, aquele alívio. E chegamos em Sorocaba.
quanto processo até aí, quanto deserto, mas em momento algum o Senhor o desamparou. Não. Quando chegamos em Sorocaba, eu falei, como que eu vou tirar quase 2 metros de altura dentro de um ônibus? Com junta tudo dura. Eita Deus, olha o processo de Deus entrando aí, hein? Mas consegui. Aí nisso meu irmão chega de carro para pegar a gente na rodoviária e eu já tinha trazido minha mãe para Sorocaba. Minha mãe sempre residiu na Bahia e eu trouxe minha mãe para cá. Como eu falei no início, eu tinha que levar minha mãe até lá, para minha mãe ver, porque eu achava que aquele momento seria o momento da morte dele. Levei minha mãe, depois trouxe minha mãe para Sorocaba e ela ficou aqui em Sorocaba. Quando ele viu a minha mãe ao descer do carro, o impacto dele foi impressionante, porque quando ele ouviu a voz da minha mãe, tudo entubado, tiveram que reanimar ele. O desespero dele foi tão grande de ouvir a voz da minha mãe. Gente, vocês podem imaginar um andarilho. Há quanto tempo fazia que não via a família? Eu acredito que muitas vezes passou pela cabeça da família, viu? Ele não existe mais, ele já morreu, enfim, né? Mas Deus, ele resgata, né? Ele traz para perto. E foi exatamente o que está acontecendo aqui na vida, nessa história aqui, nesse testemunho da Patrícia. E é forte, eu sei, é irmão, né? É sangue. E a gente não quer ver nenhum dos nossos sofrendo dessa forma. Não, não quer mesmo. Por isso eu pedi socorro a Deus. Aí eu tive que abandonar trabalho para cuidar dele. Na época, o pai dos meus filhos acabou sendo uma ferramenta gigantesca na vida dele. Mas eu não sei se eu falo assim, a alegria durou pouco. Eu não sei que palavras eu dou a esse nome. Mas eu sabia que se a válvula saísse e eu não tivesse na hora, ele não aguentaria. Vocês têm noção que é vocês viverem 6 dias na semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você fala assim, não vou dormir, porque se eu dormir, eu não vou ver quando a válvula entupir. Meu Deus. Saí do meu quarto, eu amanhecia dia deitada do lado dele, porque quando entupia, você já tinha que ir lá correr e fazer a higienização. Meu Deus. Um dia, só um dia, eu falei assim, hoje eu vou levar meu filho no parquinho. Porque a minha mãe estava em casa, o meu ex-marido estava de folga. Então eu achei que ia dar certo. E eu fui levar meu filho no parquinho. Mas sabe quando você chega no local e você fala assim, eu me arrependi de sair de casa?
Então eu coloquei sebo nas minhas canelinhas, falei, eu vou agilizar. Não olhava para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda e segui meu caminho. Quando eu olho na passarela, de longe eu vi a minha mãe. Meu Deus, o desespero já tomou conta. Ali eu passei a mão na minha cabeça e falei, não, Senhor. Aquilo que a gente não esperava, né? Aquilo que não é o esperado. E eu vejo assim o cuidado, né, da Paty. E o cuidado de todos nós. Aí eu corri em direção a ela mal falava. A única coisa que eu ouvi ela falar foi a válvula saiu. Oh, meu Deus. Daí eu larguei ela ali no meio da rua e corri até o posto de saúde mais próximo. E lá eu já comecei a pedir socorro desesperada. Ele já tinha um prontuário que o Hospital de Belo Horizonte enviou. E ali eu tentando explicar, a primeira coisa que eu ouvi. Infelizmente a gente não pode levar socorro, porque a ambulância do posto não está aqui. E o médico ele não pode atender uma chamada de socorro com um carro particular. Ai, meu Deus. Mas enfim, ali eles começaram todo o processo, ligando para a emergência do SAMU, pedindo socorro. E ali começou, a dor começou ali naquele momento. Porque o socorro negou socorro no posto de saúde. A primeira coisa que eles falaram foi, o posto de saúde não pode acionar o SAMU. Você já pensou? Você está no posto de saúde e o posto de saúde não poder acionar o socorro? E se uma pessoa morrer dentro do posto de saúde? Eu fiquei 15 minutos dentro do posto de saúde tentando convencer ajuda para o meu irmão. E eles falavam assim, sai de dentro do posto de saúde e liga do seu celular. E ali começou todo o processo. E eu ligava e eles ali negavam, eles queriam dar desculpa. E a única coisa que eu falava, se vocês não chegarem, meu irmão vai morrer. Se vocês não chegarem, meu irmão vai morrer. E eu corri, eu sei que eu cheguei, o que era 10 minutos do posto na minha casa, eu fiz em 4 minutos, quando eu vi eu já estava dentro de casa. Marca o horário, isso era 1h30 da tarde. Porque a escola abre 1h. 1h30 eu estava tentando convencer ajuda para o meu irmão. Quando eu passei pela porta, ele ainda estava de pé no banheiro. E só eu entendia o que ele falava. Ele falava, mas a voz não saía. E só eu entendia. Ele olhou nos meus olhos e ele falou, não foi minha culpa. Oh, meu Deus. Ele ainda estava achando que era culpa dele ter acontecido tudo isso. Mas quando chega um momento, né? Mas enfim, eu falei para ele, não fala. Fica quietinho.
ele saiu de dentro do banheiro. Quando ele saiu de dentro do banheiro, ele caiu nos meus braços. O pai dos meus filhos estava do meu lado e ali conseguimos pegar ele. Ele perdeu o fôlego do banheiro até a entrada do meu quarto. E ali começou o meu desespero. Nisso, minha mãe chegou em casa. Eu falei para o pai dos meus filhos, leva minha mãe lá na casa da Letícia, que era a irmã dele, morava do outro lado. E ali eu desesperada, com um homem gigante no meio das minhas pernas, querendo sobreviver. E eu não achava jeito mais de colocar válvula, porque você tem 10 minutos para você encaixar a válvula. São 2 válvulas, uma fêmea e uma macho. A fêmea você podia limpar, era que eu limpava. Saiu as 2. Meu Deus do céu. Então, quando ela sai, se você não conseguir pôr ela em 10 minutos, no máximo, fecha. E ali eu tentando não gritar, porque minha mãe estava do outro lado da rua. E eu falando com o SAMU e vendo ele se apertando mais ainda, ele me pressionava tanto que eu falava assim, ele vai quebrar meus ossos. E foi. E eu dava soco no peito dele, porque eu falava para ele, eu não trouxe você aqui para você morrer. Eu dava soco gigantesco nele. O que ele aguentaria em 15 minutos, que era o tempo que ele tinha, ele aguentou 20 minutos. Meu Deus, como Deus é fiel, ainda mesmo nos últimos momentos. E daí, quando para na frente do meu portão, um SAMU despreparado para levar ele. Somente com o motorista e um ajudante. E todo o tempo eu falei que ele precisava de uma alfa, porque ele já sairia tudo entubadinho dali. Quando eles chegaram, fazia meia hora que ele tinha morrido já. Ele já estava todo roxo no meio das minhas pernas. Que desespero, meu Deus. Que desespero, Senhor. Daí jogaram ele no chão, quando viram que não tinha mais jeito, acionaram a alfa. Ela chegou 15 minutos depois para olhar no relógio. Deram uma morfina no coração dele. Quanto sofrimento. E aí olharam no relógio e falaram assim, sinto muito, a gente tentou. Aí ali eu falei para Deus, o Senhor foi justo comigo? Eu fiquei quase 4 meses largando meus filhos pequenos. Eu não vi nem o primeiro dentinho da minha filha cair. E o Senhor faz eu trazer ele aqui para ele passar 7 dias na minha casa, no 8º dia, ele morrer no meio das minhas pernas. O Senhor acha que é justo?
É difícil, gente. É difícil esse momento. Você entender qual é o propósito de Deus nesse momento. É difícil. Não é fácil porque nós somos seres humanos, né? E a princípio vem um monte de questionamento até a gente entender qual é a vontade do Senhor na nossa vida, o porquê de tudo isso, mas não é o porquê, é para que de tudo isso, para um propósito maior. Para quê? Durante 8 dias depois do falecimento dele, eu perguntei para Deus, por quê? A primeira coisa que entra no seu coração é a culpa. Por que eu saí? Por que eu levei meu filho no parquinho? Eu não deveria ter saído. Daí, tá bom, acabou. Agora olha o impacto que Deus fez nisso aí. Lembra que no início do testemunho eu falei que ele tinha um objetivo. Exatamente. Ele tinha um sonho. Uma pessoa me procurou e falou assim, eu quero te ajudar. Eu falei, você vai me ajudar no quê? Vou levar você para conhecer uma advogada. Eu falei, eu não quero advogada. Meu irmão já morreu. Quem matou ele foi o homem que não chegou no tempo. E eu quero advogada para quê? Ela falou, para quê? Para provar que o seu irmão morreu pela falha do homem. Fiz uma carta para reclamar. O nome falhou agora. E através dessa carta veio uma outra carta, a resposta, e me pedindo perdão pelo acontecimento. Fui lá, levei a carta nessa advogada, expliquei o que houve. Ela falou assim, com lágrimas no olho, ela falou, nós vamos até o fim com essa causa. Aí eu falei, será que vale a pena? Ele tá morto. Ela falou, vale a pena. Ele tinha família? Não. Ele tinha uma mãe. E o que ele fazia para ajudar sua mãe? Ele tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. Ela falou, então tá bom. Traz toda essa documentação aqui. Agora vocês vão entender o porquê eu tô aqui hoje, fazendo esse vídeo, com a permissão de Deus e para honrar o nome dele. A partir do momento que eu entrei na advogada, eu comecei um processo de dores. Aonde tinha junta, eu sentia dor. A minha coluna, a cada 2, 3 semanas, ou uma vez por mês, ou quase toda semana, eu estava no hospital para tomar injeção, porque eu não aguentava de dor na minha coluna. Até um desvio na coluna deu. Ah, mas o que tem a ver a morte do seu irmão e a sua coluna? Quando eu descobri que ele tinha um sonho, eu falei assim, tá bom, Senhor.
eu vou até o fim. O sonho dele era dar uma casa para minha mãe. Então, eu sei que ele não vai voltar, mas eu vou provar de papel passado que o homem teve culpa da morte dele. Com 5 anos de processo, Não é 5 dias, né? eu já estava quase ficando aleijada. Parece brincadeira, mas toda data do dia 18 de maio, eu passava em cima da minha cama, só com o pescoço mexendo. Meu Deus. Eu gritava de dores dentro da minha casa. Se eu espirrasse, eu sentia dor terrível. E aí eu comecei a encaixar as coisas. Se eu não fosse achada, ele morreria de todo jeito. Ele ia ser enterrado como indigente. Deus quis mostrar para o hospital que ele tinha uma mãe e ele tinha mais 7 irmãos. E ele tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. Ele juntava tudo que era moedinha dentro de uma caixa, que um dia ele ia fazer o dinheiro da casa da minha mãe. Meu Deus. Falei, eu vou até o fim. Não importa onde vai ser, se vai ser numa cadeira de roda, se vai ser em cima de uma cama. Mas eu vou concluir o sonho dele, que era dar a casa para minha mãe. E de lá para cá a guerra não parou, só aumentou. As dores não é nada mais, nada menos que Satanás tentando me parar. Uma vez Deus enviou uma pessoa na minha casa para me avisar que Deus estava me dando livramento, porque Satanás ia me colocar numa cadeira de roda. E se ele me colocasse na cadeira de roda, eu não ia dar continuidade com o processo. Eu ia parar. Porque foi Deus que me deu essa tarefa. Deus não deu para outra pessoa. Ele não permitiu que o meu irmão morresse nos meus braços para nada. Tinha um propósito. Tinha um propósito. E com 5 anos eu descobri que o juiz deu a causa da morte dele a culpa do homem. Mas quem bateu o martelo primeiro foi Deus. Com certeza. Com certeza. E ali o juiz começou a brigar também, né, por essa causa. Aonde vocês podem ter certeza que o ano que vem eu vou estar aqui. Eu vou completar esse testemunho. Com certeza. Com certeza. Quando eu descobri que a minha mãe ganhou a causa, eu falei assim, Senhor, até aqui, o Senhor já provou a causa da morte dele. Aqui basta, não quero mais daqui para frente. Porque quando Deus te dá uma tarefa, não é para outro, né? Não é para outro. E não é uma tarefa para você andar rindo, para você andar no meio da felicidade. A tarefa vem com choro, vem com dor, vem com coluna travada. Aonde tem cartilagem dói. Eu sinto dores ainda até hoje. E Deus, Ele prometeu para minha mãe
que o sonho do meu irmão ia ser cumprido. Mas o sonho foi interrompido esse ano. A minha mãe não vai precisar da casa. Minha mãe faleceu em março. Com uma semana que a minha mãe faleceu, eu recebi uma ligação da advogada que o processo foi finalizado por total. E que já estava dando entrada no precatório. Aí começou uma nova briga com Deus. O Senhor prometeu a ela uma casa. O Senhor leva ela e 5 dias depois eu venho ficar sabendo que o dinheiro que era para a casa dela vai sair. Para finalizar o testemunho, porque vai ter a segunda parte desse Aleluia! testemunho, você Eu pode creio. ter certeza que vai ter a segunda creio. parte desse testemunho. Eu creio, Deus. E aí você vai entender o porquê do processo que Patrícia passa. Você vai entender o porquê de muita dor, o porquê de muito não. O não de Deus é resposta. E Ele me deu essa tarefa porque Ele sabia que eu ia aguentar a fazer. Eu tinha que dar um enterro digno para o meu irmão, senão ele ia ser jogado dentro de um buraco como indigente. Não interessa o tamanho do sofrimento que você está passando. Não interessa o tamanho da dor que você está passando. Talvez você fale assim, ai, você não sabe o que eu estou passando. Mas você não sabe o que eu estou vivendo há quase 11 anos. Em março eu falei para Deus, basta, chega, eu não quero mais. O Senhor está fazendo eu sofrer demais. E Ele usou uma pessoa e Ele falou assim, não acabou o que eu prometi para sua mãe. Meu Deus. Não acabou porque você tem irmãos. Aquele desprezado, aquele humilhado, Deus honra, Deus honra, e Deus realiza sonho. Era o sonho de deixar uma casa. Talvez você fique pensando assim, meu Deus, aquele andarilho tem um sonho, e Deus realiza o sonho daquele andarilho. E não era um sonho pequeno não, gente. É um sonho grande de realizar. E sua mãe sabia do sonho. Minha mãe sabia. Promessa do Senhor. Então, assim... E ela não tinha casa. Minha mãe tinha casa. Minha mãe tinha casa. Mas era a casa do sonho dele. E hoje eu tô aqui para dizer, ainda com dor na alma, hoje eu sei o que Deus ele quis mostrar para mim. Ele não esqueceu do projeto que ele te prometeu. Não. Mas não vai ser fácil. O deserto é longo.
Mas você pode ter certeza que Deus está do outro lado te esperando. Assim como Ele está me esperando, porque eu ainda não saí do meio do deserto. A promessa que Ele fez e essa nova tarefa que Ele me entregou, ela vai se cumprir. Com dor no joelho, com dor na coluna, com dor nos pés, com dor seja onde for. Não coloque a dor na frente do Deus que você tem, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aguarde, porque vai ter o testemunho final desse início de testemunho que eu contei aqui. Então, foque naquilo que Deus colocou no seu coração. Ele te deu uma tarefa. Talvez você fale que essa tarefa não é para você, mas Ele não dá fardo para quem não aguenta, pois o Filho dele levou a dor maior. Ele levou todo o nosso problema na cruz. Ele levou a minha dor, Ele levou a dor da Miriam, Ele levou a sua dor. Ele levou a acusação que Satanás colocou no meu coração, dizendo que a culpa era minha. Ele levou na cruz. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Deus sabe o quanto dói entrar nesse assunto, mas foi Ele que preparou. Então, coloquem no seu coração, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fica com Deus, meninas. Deus abençoe a todas vocês. Como não testemunhar, gente? Como não testemunhar? Como não falar desse amor de Deus? Como não falar? Às vezes passamos, vimos andarilhos por aí e talvez dentro de mim e de você passa, meu Deus, será que ainda tem sonho? Será que ainda tem algo de esperançoso? Gente, o sonho de mostrar para ele mesmo também que é capaz de realizar um sonho. Que Deus permite desertos para a gente entrar e passar, mas Deus está conosco. E ouvindo tudo isso, Paty, eu começo a entender de que para todas as coisas há um propósito na nossa vida. Mesmo ele lá debilitado, as pessoas talvez quantas vezes deram moedinha, quantas vezes deram algum alimento para ele comer. Mas dos 7 irmãos, ele sabia qual que tinha garra. Qual era a mulher 360 das irmãs, da família, que era capaz de abraçar essa causa e de lutar ele até o fim? Cada moedinha que ele colocava lá, Deus estava honrando. A moedinha da oferta da viúva, Deus estava honrando a vida dele para realizar o sonho da mãe, para dar uma casa para a mãe, o qual a mãe também já tinha uma casa, gente. Você começa a ver, a entender que para todas as coisas existe um propósito maior. E hoje, Padre, o que eu posso ver e dizer para você é que, como você disse, a sua mãe já tinha casa, mas vocês são 7 filhos. Ele não tinha nenhum filho, né? Nem Não. esposa, tal. Não. Mas ele quis deixar um legado. E ele quis marcar a história dele. Mesmo ele sendo talvez aquele irmão afastado de tudo e de todas as coisas. Quantas festas ele não participou? Quantas reuniões de família ele não participou? Mas Deus estava olhando, estava cuidando dele. E eu tenho certeza de que esse dinheiro vai sair.
né? Ele já saiu. Falta estar na mão de cada um de vocês. Que é para vocês verem que quando vocês pegarem aquele dinheiro, vocês olharem aqui, daquele que não tinha nada. Olha o que Deus faz. Ele pega as coisas que não são nada, que não tem valor, para fazer valor. Aquilo que não tem vida para muitos, Deus faz florir. Sim. Aquilo que não tem água, que não tem vida, Deus faz correr um rio no caminho. Gente, que coisa mais linda! O trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus nas nossas vidas. E você pode ter certeza que mesmo que demore 1, 2 meses, 1 ano, saiba que no meio dos 7, foi você que Deus já escolheu. Deus já te chamou para isso. E eu não sei se os 7 são evangélicos, são crentes, são cristãos. Metade. Mas é para mostrar para esses que não acreditam no Deus, para ele ver o que Deus faz na vida daquele que ama. Sim. Na vida daquele que tem propósito, na vida daquele que busca, na vida daquele que mesmo chorando, gemendo, mas está aí fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Gente, eu tô assim, impactada com o agir de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus é lindo. Deus é lindo. Pati, adore somente o Senhor, porque Ele é na tua vida. Por mais que o inimigo queira roubar a tua fé, por mais que o inimigo queira tentar jogar dados, é promessa, você é promessa dele. Seu irmão que foi embora é promessa, saiba que ele está nos braços do Pai, não tenha dúvida disso. Você foi a escolhida no meio de 7, você foi a privilegiada. Você cuidou, você trouxe para tua casa, você cuidou, você zelou de tudo. Meu Deus, que coisa mais linda. Ai, Jesus. E essa é só a primeira parte. Meu Deus. É só a primeira parte. Eu creio contar o restante. Vai. Eu creio. Porque Vai. o Deus que prometeu para mim, Ele não é Deus de mentira. A palavra dele não volta vazia. Então vale a pena todo o processo. Meninas, queridas, você que vai aí assistir esse vídeo, saiba que da mesma forma que Deus falou comigo, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida e convicção do que Deus vai fazer na tua vida. Não importa quanto tempo, não importa o que você está passando, não importa que as pessoas falem de você, se importe com o que Deus fala a teu respeito. E não deixe de testemunhar, não deixe de falar do Senhor. Chegar até aqui foi fácil, Paty? Não. Pode ter certeza que não. Concluirmos esse vídeo foi fácil? Não. Não. Pode ter certeza que não também. Mas por quê? Porque Deus é fiel, Ele é tremendo e o inimigo não quer que a gente fale do amor dele. Sim. Mas nós estamos aqui pronta para isso, pronta para guerrear, pronta para falar do nome do Senhor Jesus. O impedimento vai vir, ele vai jogar seta, ele vai jogar alguns dardos na minha e na tua vida, pra gente parar, pra gente desistir. Mas enquanto você viver, enquanto eu viver, vamos testemunhar do amor do Senhor. Não importa, haja o que houver, venha o que vier, vamos testemunhar do amor de Deus. Queridas, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza de que Deus já falou no seu coração e vai falar muito mais ainda. Não pare, não desista, prossiga. Saiba que
todo o seu deserto é para um propósito maior. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada por permitir entrar no seu lar. E Paty, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada mesmo por estar aqui junto com a gente, por estar aqui falando do amor de Deus. Foi uma tarde maravilhosa, uma tarde abençoada, cheia da presença de Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Tem mais. São muitos os testemunhos. Tchau, beijo. Amamos vocês. Fiquem com Deus. Cada passo que eu der seja oferta. Bom dia.